Bom dia, vida longa e próspera para todos. Vamos dar continuidade então. Eu falei sobre, eu coloquei no story uma caixinha de pergunta falando sobre o desapego. Eu fiz isso porque semana passada eu percebi que eu desapeguei de um sentimento ruim, né? Eu estava apegada a um sentimento ruim, então eu queria compartilhar. Aí eu tive essa ideia de falar sobre desapego e veio bastante gente falando que tem dificuldades. Então, o apego, primeiramente, vamos falar o ao contrário, né, o antônimo. O apego seria dois tipos de apego, que seria o apego material e o apego sentimental. O apego sentimental é referente ao quê? Ao seu passado, a pessoas, a lugares que você trabalhou. Eu já tive apego em serviço, que geralmente eu precisava sair e me senti muito mal, porque eu era apegada àquele serviço, àquelas pessoas. E tem o apego material, que seria roupa, objetos, porque todo tipo de objeto, seja de roupa ou joias, seja o que for, traz um sentimento, né? Ainda mais quando você ganha. Agora eu falo pra você, se a gente for guardar tudo aquilo que a gente ganha, que a gente tem apego, a gente começa a guardar muita tranqueira, muita coisa. E a mesma coisa em relação aos sentimentos. Se a gente se apegar a todas as pessoas que passam nas nossas vidas e a gente não deixar soltar, a gente não evolui, a gente não cresce, porque as pessoas vêm para passar, para ensinar o que tem que ensinar, como a gente também, e simplesmente vão embora. São poucos que ficam com a gente. A gente não teria como evoluir. Não teria como permanecer com todos que a gente gostamos, né? Porque isso daí é um processo que existe, que foi criado desta forma. Então, qual que é a melhor maneira de desapegar, então? É você não criar sentimentos, vamos supor. Eu já fiquei apegado em uma pessoa que não tinha nada a ver comigo durante um ano. Então, é um sentimento que nós mesmos criamos na nossa mente, que nós criamos de que, nossa, eu preciso daquela pessoa, aquela necessidade. E quando você percebe que nem era tudo aquilo, quando você tem consciência dos seus sentimentos em relação àquilo, você tem mais clareza para você desapegar. Então, como vamos desapegar? Você tem que entender o que está acontecendo, por que você está apegado naquela pessoa. Porque às vezes é uma dependência emocional. E por que você está com essa dependência emocional? Geralmente é por carência. Então, quando você descobre que é uma carência, então você tem que trabalhar esta carência. Tá entendendo? Tudo. Se você for perceber, a finalidade de tudo sempre vai bater na carência, tá bom? Então tem que trabalhar esta carência. Quando trabalha essa carência, você descobre o que realmente está acontecendo, você tem a liberdade. Você realmente vai conhecer o que é a liberdade, o que é ser livre, que é desapegar de coisas e de sentimentos, de pessoa e do passado. E o passado é algo muito interessante, porque às vezes a gente é apegado a situações, traumas que aconteceram, ou que aconteceu no passado, e você não consegue tirar aquilo. Então, eu já tive isso, já aconteceu muitas vezes comigo, de uma situação ficar na minha mente. Então, mesmo com amplo conhecimento, a gente às vezes cai nessa armadilha, porque a nossa mente, ela é muito complexa, ela é muito assim, é um buraco negro atrás de um outro buraco negro. Então, a gente acha que resolveu e às vezes não está resolvido. Então, o que eu faço é que quando você tem um sentimento para você não se apegar, você sente. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô com raiva, eu tenho muita raiva. Então, eu gosto de sentir tudo que eu preciso sentir. Raiva, ódio, o que for. Soltar palavrão. Mas você tem que entender que isso tem que ser temporário. Você não pode se estender muito, senão você vai se apegar naquele sentimento. E aquilo lá vai dar, consequentemente, vários distúrbios, como depressão, ansiedade e outros problemas psíquicos. Então você tem que sentir e deixar passar. E você tem que estar consciente desse sentimento. O que acontece é que a gente não estamos conscientes desse sentimento e aí começa a ter o apego em relação a este sentimento. Então quando você começa a fazer esse processo, que é um esforço, tá? Não tem magia. Tipo, nossa, tem alguma coisa técnica? Não.
Tem algumas coisas que, tipo, vem um sentimento, um pensamento ruim, você fala, cancela 3 vezes, mas sente e deixa passar. É assim que você vai começar desapegando das coisas. E de coisas materiais é a mesma coisa. Eu sempre ensino aos meus filhos já igual brinquedos. Eles têm muito brinquedo, então eu falei assim, vamos doar brinquedo, vamos dar para alguém. Então a gente sempre tá desapegando de brinquedos, desapegando de roupa, porque os meus 2 filhos têm muita roupa, principalmente o Fernandinho. Ele tem roupa que ele nunca usou. E a gente também pega e dá roupa para ele já ficar com essa consciência que tem que desapegar. Porque às vezes a gente é pegado em coisas que a gente roupa e a gente nem utiliza. Então isso daí é um apego, entendeu? Livros, eu sou muito apegado nos meus livros. E aí eu tinha sentido de dar um livro para um amigo meu. E depois ele comentou sobre esse livro. Quer dizer, eu tinha sentido de dar esse livro, mas aí eu não queria dar. Eu deixei quieto, depois ele comentou. Aí eu percebi assim, não, eu tenho que dar esse livro realmente. E quando eu dei esse livro, e eu já tinha lido, e eu tenho PDF esse livro no meu celular, na hora veio uma sensação de livre, de liberdade. Porque eu já li o livro. O livro ia ficar lá na minha estante de enfeite. Tipo, só pra mostrar que eu tenho vários livros, entendeu? Então, pra você ver como o desapego é algo muito, muito importante. E conforme você vai desapegando das coisas, você se sente mais livre e você sente a verdadeira paz de espírito. E o desapego é algo que faz parte do desenvolvimento pessoal. Porque se a gente quer nos tornarmos melhores pessoas, se tornar uma pessoa que está aqui de passagem e para sofrer menos, a gente tem que ser desapegado das coisas, porque a gente, você sabe que a gente está aqui temporariamente, a gente tem que ser desapegado para você viver com mais fluidez, com mais rapidez, porque aí você vai conseguir se adaptar de situações, né? Estou numa situação e a gente não tem controle de tudo e acontece alguma coisa, então você tem que ser desapegado para você conseguir se adaptar rapidamente de uma situação A para uma situação B. Porque se você é apegado, como que você vai fazer essa transição de uma forma saudável e de uma forma tranquila? Você não vai conseguir, você sempre vai sofrer toda hora. Então esses são um dos benefícios. Paz de espírito, você vai viver bem, você vai viver consciente. Outra, você quando é desapegado, quando nós somos desapegados, você vai viver mais o seu presente, você vai estar prestando mais atenção no seu presente, entenderam? Espero que eu tenha esclarecido. Perdão pelo vídeo longo, porque é assim mesmo, né? Que é coisa curta, vamos ler gibi, que não tem nada contra também, porque eu adoro ler gibi. Tá bom? Vida longa e próspera para todos. Até a próxima.